Minha filha, é assim que você não deve reagir aos problemas da vida. Tem gente que os problemas amolecem, a pessoa fica desanimada, é como a cenoura. Tem gente que fica rígido, nervoso, grosso, é como o ovo, que foi endurecido pela água. Mas o cristão, ele reage como o café. A água não transformou o café, foi o café que tingiu a água. É assim que a gente lida com o sofrimento. Ele vem para nos transformar, porque o sofrimento produz fé, a fé produz constância, e a constância produz maturidade. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada, pergunte para quem está ao seu lado: você já sofreu ou sofre? Pergunte. A nossa vida, meus irmãos, não é um mar de rosa, mas é um vale de lágrimas. Salve a rainha, mãe de misericórdia, chorando e sofrendo neste vale. Mas nós podemos aprender com as lágrimas. Nós podemos olhar para o sofrimento como Jesus o vê e como ele nos ensina. Sofrer, meus irmãos, todos nós vamos, mais cedo ou mais tarde. Mas a questão não é se sofre ou se não se sofre, nós vamos sofrer. A questão é como que o cristão sofre. Como que aquele que tem Jesus Cristo, ele lida com o sofrimento. Porque aqui não é verdade, aqui há uma inverdade. Quando as pessoas dizem assim, com Jesus é só alegria, mentira, isso é uma mentira. Porque as pessoas que se convertem por causa de sentimento, elas vão embora com ressentimento. Porque elas se convertem e ela fala: ó, padre, eu me converti, eu tenho um problema. As pessoas ficam doentes, eu perdi o trabalho, tal pessoa da minha família faleceu, eu fui traído. Mas onde que está a minha fé? É o mistério do sofrimento. Em tudo aquilo que nós escutamos no Evangelho, e que é muita coisa para trabalhar, nós vamos pegar a pessoa de Pedro, porque ele amava Jesus. E quando a gente ama muito alguém, nós não queremos que essa pessoa sofra, porque o sofrimento de quem amamos dói na gente. Tanto que muitas vezes, quando você ama muito alguém e você vê a pessoa sofrendo, o que você é capaz de dizer, e se fosse possível você faria: eu queria sofrer no seu lugar, eu não queria que você sofresse, eu queria que viesse para mim a sua dor. Isso chama amor, é uma coisa bonita. Quando a gente ama, a gente não quer ver a pessoa sofrer. É por isso que Jesus, quando ele começa a falar da sua paixão e da sua morte, Pedro não gostou, como os discípulos não gostaram. No evangelho de hoje nós temos o primeiro anúncio da paixão. Primeiro anúncio da paixão em Marcos está no capítulo 8, no versículo 31. Ele anuncia a primeira vez. O segundo anúncio da paixão está em Marcos, no capítulo 9, também no versículo 31. E o terceiro anúncio da paixão está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 32. Então Jesus 3 vezes ele anuncia a sua morte. E Pedro o chama, se assim poderíamos dizer, no cantão, para repreender Jesus. E aqui eu pregava na parte da manhã que esse tipo de atitude, ela acontece somente entre amigos. Se você ama alguém, você tem a liberdade de dizer para esta pessoa, repreendê-la, correção fraterna. Só que Pedro repreende Jesus, e Jesus vai também repreender Pedro. Porque na cabecinha de Pedro, ele fez uma confusão que a gente faz também na nossa. É a confusão entre o bom e o bem. Jesus, ele buscava o que faz bem, e Pedro buscava para Jesus o que é bom. Nem tudo que é bom faz bem, e nem tudo aquilo que faz bem é bom. Pedro não queria que Jesus sofresse. Esse é o resumo da história. Então ele vai dizer: Deus não permita que te aconteça uma desgraça dessa. Você não vai sofrer, você não vai ser traído, você não vai ser flagelado, não tem cruz, não tem nada disso. Qual que é o problema que aí está? Porque Pedro no evangelho simboliza eu e você. Nós, me desculpe aqui a franqueza, não temos, ora, vergonha de chegar para Deus e dizer para Deus o que Deus deve fazer.
Não é Deus que está dizendo o que você deve fazer, é você que está mostrando para Deus o que é que deve ou não acontecer. Aí Pedro vai ouvir, não é? Afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Claro que Pedro estava possesso ali de um demônio. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Porque o demônio era o primeiro interessado que Jesus não sofresse. Era o primeiro interessado que Jesus não fosse flagelado e não morresse numa cruz. Que se isso não acontecesse, nós estaríamos ainda nas garras de Satanás. A morte de Cristo na cruz nos libertou. Então muitas vezes, essa palavra que você ouve no ouvido, este sentimento que você sente no coração, esses movimentos que você sente no seu interior, não vem de Deus, mas vem do diabo, colocando no seu coração que se você tivesse fé, você não sofreria, que se Jesus tivesse poder, você não teria problemas. É aqui o terreno onde o diabo mais trabalha, porque quando vem o sofrimento, ao invés do cristão dobrar a fé, muitos perdem a fé, muitos afastam da igreja, muitos tomam birra de Deus e não rezam mais. Quer dizer, o plano do diabo aconteceu de maneira plena e gloriosa. Jesus ele vai mostrar para Pedro que não é apenas uma questão dele sofrer, mas que todos aqueles que o seguissem iriam também sofrer. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É por isso que os cristãos católicos, nós não somos, claro, a maioria da sociedade, né? Porque aqui o cartão de visita não é tão atrativo, né? A gente vê um outdoor, está escrito assim: inauguração do shopping, praça de alimentação, e coloca aquelas marcas mais deliciosas. Você olha e fala, delícia, ali eu vou. Saldão do mês de setembro, essas maravilhosas com 40% de desconto. Opa, vamos lá, vamos economizar. Supermercado, dia D, todo o material de limpeza de casa, 15% de desconto. Prepara a fila, meu filho. Mas existe o cartão de visita também do cristão, quando alguém fala assim: ô padre, se eu vou para a igreja seguir Jesus, o que eu vou receber? Uma cruz nos ombros, meu filho. Aí fica, eu falo, não, para daí eu não estou querendo não, né? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, já perdeu. Mas aquele que perder a sua vida por mim e pelo evangelho, esse a salvará. Na segunda leitura que escutamos, São Tiago vai mostrar que a fé, ela se transborda, se manifesta e se concretiza em obras. O que nos salva é a fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Se professardes com a boca que Jesus é o Senhor e crer no coração, será salvo. O que nos salva é a fé. Vamos repetir? O que nos salva é a fé. Só que uma fé sem obras significa uma não fé. Não é que nós nos salvamos pelas obras, nós nos salvamos pela fé. Mas uma fé sem obras, ela é morta. Um amor sem atitude é ilusão. Uma amizade sem renúncia é falsidade. Então a fé, ela se traduz em obras. É por isso que na pregação da manhã, depois você assiste, você que está em casa, é a pregação antes dessa, nós trabalhamos na manhã. Deus não me quer apenas uma pessoa de fé, Ele me quer um discípulo. Porque acreditar em Jesus é uma coisa, segui-lo é outra coisa. Tem muita gente que vive falando, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, mas não faz nada que Jesus pede. Não vai numa igreja, não tem obra de caridade, não tem uma vida de conversão. Ela tem uma fé, mas é uma fé um pouco morna, se não morta. É por isso que no Evangelho, por 2 vezes aparece: Jesus olhou para os discípulos e falou com Pedro. Jesus chamou para perto dele a multidão e os discípulos. Primeira leitura da missa de hoje, Isaías, começa no versículo 5, mas o versículo 4, que não está aí, ele vai dizer assim: a cada manhã o Senhor me desperta, e Ele me dá ouvidos de discípulo, para que aprenda com Ele os caminhos da vida. Então o Senhor quer que você seja uma pessoa de fé, mas que você tenha um passo a mais, que você seja um discípulo, que você o siga, que você carregue a sua cruz.
Meus irmãos, a cruz é pesada quando você reclama, mas ela se torna mais leve quando você abraça. Não é gostar do sofrimento. Quem gosta de sofrer não é cristão, é masoquista. Ah, padre, eu adoro sofrer. Você não tem nada de cristão, viu, meu filho? Você é masoquista, você é um desequilibrado. O sofrimento nos fere e ninguém busca sofrimento, mas se o sofrimento bate à nossa porta, nós lidamos com ele como cristãos. Atendendo hoje um casal que perdeu um bebê, ainda no ventre da mamãe, o marido me dizia: padre, esse sofrimento nós temos que passar, e nós vamos passar, e nós vamos vencer, e um dia nós vamos entender. O cristão, ele não pede para sofrer, mas se o sofrimento vem, ele lida com ele como cristão. E é possível transformar problema e sofrimento em triunfo. O problema de Pedro foi esse. Pedro não queria que Jesus sofresse, e ele queria ensinar a Jesus como é que a coisa funciona. Aí Jesus também colocou Pedro no lugar. Olha, você não pensa como Deus, viu? Você pensa como os homens, porque o meu sofrimento, ele tem sentido. É aqui, meus irmãos, que o cristão, ele é diferente das pessoas mundanas. O cristão, apesar da dor, ele procura no sofrimento um sentido. Sabe o que falta em muitos de nós? Leitura da vida de santos. Se você não tem paciência de ler o livro todo, pegue pelo menos o resumo do santo do dia e veja que a maioria dos santos que sofreram, usaram o sofrimento para a própria santificação. O cristão é diferente. Sofrer, todo mundo sofre, mas o cristão, ele usa o sofrimento para a própria redenção. Aqui, meus irmãos, quero dizer a todos que não existe vacina anti-tribulação, anti-sofrimento e anti-problema. Se houvesse, a fila estava grande, né? Não tem uma vacina para a gente não sofrer? Olha, gente, quem dera, não há. O sofrimento, uma hora ou outra, ele vai chegar na nossa vida. Mas aqui é preciso pensar 3 reações perante o sofrimento. O sofrimento, ele vem, mas as pessoas reagem de maneira diferente. Há pessoas que ficam desesperadas. Elas não sabem o que fazer, elas não sabem o que falar, elas não sabem para onde ir. Há pessoas que ficam paralisadas, elas ficam petrificadas perante o sofrimento. E há pessoas que tomam uma atitude: o que eu farei com o sofrimento que vem? Lembro-me, quando eu era ainda pré-adolescente, no sítio da minha tia, em Itaúna, eles mexiam com um boi bravo. E eu não sei porquê, apareceu um boi que era indomável. Eles perderam vários funcionários com medo do touro, e ninguém queria comprar o bicho. E o meu tio, chamado Luiz, não queria matá-lo de jeito nenhum. Eu tenho uma memória bem vaga desses episódios, mas eu lembro-me dele num cercado muito pequeno, o chifre, uma argola no nariz, sangrando, e ele altamente nervoso, e bufando, e passando a pata no chão. Era o terror do sítio. Tanto que um dia que a gente ia lá, a minha tia dizia: não solta, mantenha preso. E não é preso num curral só não, ele ficava no cercado, que dava acesso a um curral, que tinha uma porteira, que dava acesso ao lugar que eles alimentavam, que tinha outra porteira, que dava acesso ao pátio. O medo que eles tinham desse boi. Sabe como que é criança, né? Não me lembro qual é o dia, mas juntou a primaiada toda e nós fomos brincar no sítio. O sítio era enorme, mas criança, eu não entendo cabeça de criança. Eles querem brincar só onde não pode, não é? Tem o sítio todo, não. A gente queria só onde não podia. Aí nós pulamos um cercado lá de arame farpado e fomos tentar subir numa árvore. A gente queria brincar. O que a gente não viu, que lá em cima estava o touro. Ele estava solto, mas ele era malvado mesmo, viu? Ele estava deitado e deitado ficou, com aquele olhinho assim, ó, como se não quisesse nada. Meu filho, ele estava esperando a gente chegar mais perto. E de onde a gente estava, de onde ele estava, ele não pegaria ninguém. Ele ficou quieto. E a meninada com o pau na mão, e vão brincar, e polícia e ladrão. Hora que a gente estava numa distância mais próxima, meu filho, o boi transformou. Ele ficou de pé, começou a bufar,
começou a passar a pata no chão. Era um terreno que tinha muito cupim. Sabe esse cupim? Ele foi com um chifre, começou a jogar cupim para cima. Eu acho, meu filho, que eu vivo o diabo, sabe? Eu nunca vi uma coisa tão horrorosa na minha vida. E ele deu um berro e começou a correr. O meu avô, que eu sou Bismarck, estava fora da cerca. Ele disse para nós: corre para cá. Porque o terreno aqui era compridão, ó. Mas a cerca era relativamente próxima. Só que os primos, quando viram o boi, tiveram essas 3 reações. Uns ficaram desesperados. Ao invés de correr para a cerca, eles correram para dentro do terreno, que era muito maior. Uns tentaram subir na árvore, a árvore era meio podre, o galho quebrou, a pessoa caiu no chão. Lembro da Mônica e do Cacá, que eram Carlinhos, né, meus primos. Os dois ficaram assim, ó, paralisados. Aí, ó, não andava nem para frente nem para trás. A gente gritava: corre, corre. E o tadinho, Cacá até fez xixi, né? Minha mãe dizia: Cacá quase fez cocô, né? Cacá quase fez cocô e ficou parado. E eu pensava assim, porque eu era o primo mais velho. Eu fiquei tentando ver um pau, alguma coisa, mas eu fiquei desesperado e corri também. Quem nos salvou foi meu avô. Meu avô entrou, começou a gritar, e a minha tia começou a gritar, e o boi, parece, ele parou assim e tirou as crianças. Eu lembro desta cena como os problemas da vida. Cada um reage de uma maneira. Uns primos saíram gritando, outros saindo rolando na grama, outros ficaram paralisados, alguns pensaram no que podia fazer. Cada pessoa reage de uma maneira perante os problemas da vida. Mas todos nós, sendo um pouco desesperados, que tem gente que ficando paralisado ou pensando no que fazer, você precisa sempre buscar a instrução da fé. Neste momento que o sofrimento bate, é preciso olhar para Jesus, o homem do sofrimento, e aprender com ele qual a nossa reação, qual a nossa atitude. E uma pergunta que talvez vocês nunca pensaram: de onde que provém os nossos sofrimentos? Por que nós sofremos? Segundo Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, os problemas humanos, as nossas tribulações, o nosso sofrimento, ele provém de 3 lugares, 3 circunstâncias. Primeiro, ele provém da nossa humanidade. Doença, acidente, desapontamentos, traição. Segundo lugar do sofrimento, a nossa pecaminosidade. O nosso pecado, ele traz problemas. O mau uso da língua, o mau uso das emoções, as escolhas que fazemos. E um outro caminho do sofrimento é a nossa cristianidade. Só por sermos cristãos, o diabo vai fazer com que tenhamos problemas, tentações. Então a tentação, ela vem da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade e da nossa cristianidade. Envolver a humanidade, envolver o próprio pecado, envolver o próprio ser cristão, sempre com a graça, tentando enxergar além. Há uma história medieval que vai contar que um santo visitou a loja do diabo. Olha as histórias, hein? Aí na loja do diabo, ele viu tudo que era ferramenta. Aí tinha o ódio, a raiva, a inveja, a calúnia, a fofoca, o adultério, os vícios. E ele olhou assim, tinha uma foice bem trabalhada, cara, no alto assim, ó. E era um instrumento mais caro. Ele falou assim: qual é este instrumento mais caro? O diabo disse: esse instrumento aí é o desânimo. É uma das minhas ferramentas mais caras. Porque quando eu uso desânimo, a maioria das pessoas não vê que sou eu que estou agindo. Elas acham que o desânimo é normal. A ira, o ódio, o rancor, eles sabem, isso aí é coisa do mal. Mas o desânimo não. Então é a ferramenta mais cara, porque com essa eu consigo usar todas as outras. Sentido da parábola: o desânimo é a pior coisa que pode acontecer no momento do sofrimento. No sofrimento, não fique desanimado. Diga para quem está do seu lado: afaste o desânimo do seu coração. O que o pessoal acha que é desânimo? Eles acham que desânimo é isso aqui, ó. Não, pode ser chatice, né? Pode ser preguiça. Desânimo não é preguiça.
Desânimo não é momo. A palavra des do latim é não, é sem. Ânimo do latim anima, é vida. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Muitas pessoas, quando o problema vem, elas perdem o quê? A vida, a alegria de viver. Elas querem ir com o sofrimento. Elas se identificam com o sofrimento. Aqui, permitam-me citar Tiago 1, de 1 a 4. Você que está em casa, anote para que você reze sobre isso. Isso ajuda muito ao cristão a viver o sofrimento como algo que pode acontecer. Para que você não ouça da boca de Jesus o que Pedro ouviu: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Tiago vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Repitam: motivo de grande alegria. Motivo de grande alegria. O fato de passarem por diversas provações e sofrimentos. Olha o que Tiago está falando. Para o cristão, a provação e o sofrimento, ele vai gerar na frente uma grande alegria. Porque ele usa um verbo aqui maravilhoso, que é o verbo passar. O sofrimento, ele passa, mas você permanecerá. E como que você estará depois que o sofrimento passar? É isso que Tiago está refletindo. Considere um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem problemas. Que Tiago está escrevendo para uma comunidade que está pensando o seguinte: se nós nos convertemos e se nós servimos ao Senhor Jesus, por que a gente está sofrendo? Se eu for à missa, se eu confesso, se eu tenho uma vida de santidade, por que eu estou sofrendo? Aí Tiago vai dizer: olha, se você está sofrendo, considere isso um motivo de grande alegria, pois você sabe que esse sofrimento é sofrimento para os outros, mas é uma provação para nós. Eita, hein? Bonito. Você entendeu? Como que o cristão sofre? Ele transforma o sofrimento em provação. Porque o sofrimento pelo sofrimento. Mas quando você transforma o sofrimento em provação, você vai vivê-lo com Deus. E o sofrimento que é visto como prova, produz fé. A fé produz perseverança. E a perseverança nos leva à maturidade. Você conhece pessoas maduras? Sim ou não? Você conhece jovens maduros? Certamente existem. Você conhece criança madura? A maioria certamente são crianças. Mas se você conhece uma criança madura, ela fala, ela reage, ela é independente, saiba, é uma criança que já sofreu muito. Ela teve que amadurecer na pressão, porque o sofrimento leva a fé leva a perseverança, e a perseverança leva a maturidade. Gente, aquele que não sofre, não amadurece. Eu tenho uma pregação, e não a farei aqui, mas que eu comparo a nossa vida com milho. Depois eu posso fazê-la. Eu vou falar que o milho, ele é milho, e ele agrada a galinha, mas ele não agrada o ser humano. Quem é aí que come milho? Mas se você pega o milho e o joga no Espírito Santo, tem 3 símbolos do Espírito Santo: é o óleo, o fogo e o sal. Vós sois sal da terra, a unção de Cristo, Cristós ungido, e o fogo de Pentecostes. Se você pega esse milho, coloca ele num óleo, joga um salzinho e coloca no fogo, o que vai acontecer ali? Uma transformação. O milho que não passa pelo sofrimento, ele permanece milho. Mas o milho que se deixa transformar, ele vira pipoca. Só que tem milho que é pirracento. Eu não quero sofrimento. Aí depois, quando você vira pipoca, o que fica no final? O mineiro sabe o nome, piruá. Eu pregava isso em Curitiba, e depois eu preguei lá em São Paulo. Eles não sabem o que é. Eles não sabiam o que era o piruá. Falei com ele: piruá é o milho que não quis virar pipoca. Piruá é o cristão que não aprendeu com o sofrimento. Na sua família tem piruá? No seu trabalho tem piruá? Mas você é uma pipoca? O sofrimento, ele destrói ou transforma. Repita: o sofrimento
destrói ou transforma. O cristão, ele se deixa transformar pelo sofrimento. Ele não pede para sofrer, ele não gosta de sofrer, mas quando o sofrimento vem, é porque Deus quer fazer algo. Deus não manda o sofrimento, mas se Ele permite o sofrimento, é para que Ele produza fé, perseverança, maturidade, para que você seja uma pipoca, e não milho, e jamais um piruá. Meus irmãos, há pessoas que não aprendem nem com sofrimento. O sofrimento ensina o que a gente não aprende na alegria. É no sofrimento que você tem que dobrar a oração. É no sofrimento que você verá os seus amigos de verdade. É no sofrimento que você vai tomar posse tudo aquilo que é espiritual. E de tudo aquilo que eu poderia dizer, eu quero apenas relatar apenas mais um ponto. Quando Tiago, ele diz que os sofrimentos, eles são passageiros e eles são muitos. Ele vai dizer: vós passareis por diversas tribulações. Eu sou encucado, sabe? Aí eu falei assim, por que ele não colocou muitas, mas ele colocou diversas? Diversidade é diferente. Aí eu fui até a Bíblia, uma Bíblia de estudo de padre, e eu li lá. E a palavra diversas vem do grego oikilos, que significa cores variadas. Então nós temos sofrimentos oikilos, variados, multiformes. Só que quando você vê em 1 Pedro 4,10, a graça de Deus, ela é variada. No grego a graça de Deus, ela é multiforme ou poikilos. O que significa isso? Para cada sofrimento, Deus vai te dar uma graça específica. Para cada tentação, Deus vai te dar uma graça específica para que você a vença. É por isso que é no sofrimento que você precisa chegar mais a Deus. O diabo, ele é astuto e ele usa o sofrimento para quê? Para nos afastar de Deus. Aí você se torna uma presa mais fácil. O cristão não é assim. O que busca o céu não é assim. Os santos não são assim. O sofrimento tem que nos aproximar de Deus, porque o sofrimento produz fé. A fé produz constância, e a constância me leva à maturidade. O que nós queremos ser aos olhos de Deus? Cristãos maduros, discípulos maduros, e não querer ensinar a Deus como Pedro queria ensinar a Cristo. Sejamos humildes, meus irmãos. Não é você que vai ensinar como que Deus deve agir, é Deus que vai ensinar a você como que você tem que agir. Antes da adoração de hoje, eu não vou entrar aqui também porque é outra pregação, eu falava sobre como que pensam os de Deus, como que pensam os do mundo. Então esta pregação, ela entra no ar nessa segunda às 19 horas. Então amanhã, se você tiver um tempinho na sua casa, às 19 horas, ela vai entrar lá no nosso canal. Assista amanhã ou durante a semana. Como são os que pensam como Deus e como são os que pensam como mundo? Ô padre, o que eu preciso saber disso? Porque se você pensar como mundo, você vai ouvir assim: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas do mundo. Mas se você pensar as coisas de Deus, você vai ouvir assim: aproxime de mim, discípulo. Você não pensa as coisas do mundo, você pensa as coisas de Deus. E eu fiz um paralelo de 7 pontos principais: como que o mundo pensa, como que o cristão pensa, como que o mundo age, como que o cristão age. Vai lá, para você ter esta formação. Por fim, uma criança estava reclamando muito com o pai, sabe? Ah, minha vida é um sofrimento. Eu sofro demais. Minha vida não dá certo. Eu sou um pobre diabo. Eu sei que você não conhece. Talvez conheça. Pela carinha de vocês, vou ver se conhece ou não. Vocês conhecem alguém que reclama o tempo todo? Tem? Na família tem? No seu trabalho tem? Na sua sala de aula tem? Tem vizinho que tem? Espero que não seja você, né, meu filho? Né? Ah, padre, eu conheço. Quem eu vejo no espelho? Eu olho no espelho, ou a pessoa que reclama, viu? Essa menina reclamava. E o pai dela quis dar a ela uma lição. Falou: minha filha, você reclama demais.
porque você está sofrendo. Eu vou te ensinar uma coisa, vem aqui comigo na cozinha. E o pai pegou 3 panelas de água, colocou aquela água para ferver, e ele disse para a filha: esta água fervendo, minha filha, é o sofrimento da vida. Ele vai e pegou uma cenoura e jogou na primeira panela. Ele pegou um ovo e jogou na segunda panela. Ele pegou uma colher de café e jogou na terceira panela e deixou aquilo ferver 20 minutos. Quando ele desligou o fogo, ele tirou a cenoura e disse para a filha: venha cá, corte a cenoura. A filha vai e cortou a cenoura. O que você aprendeu, minha filha? Meu pai, a cenoura era dura, mas com o fogo ela ficou maleável, ela ficou mole. Pois é, agora quebre o ovo. Ela foi e quebrou o ovo. O que você aprendeu, minha filha? O que aconteceu o contrário? O ovo era mole, ele ficou resistente. Minha filha, é assim que você não deve reagir aos problemas da vida. Tem gente que os problemas amolecem, a pessoa fica desanimada, é como a cenoura. Tem gente que fica rígido, nervoso, grosso, é como o ovo, que foi endurecido pela água. Mas o cristão, ele reage como o café. A água não transformou o café, foi o café que tingiu a água. É assim que a gente lida com o sofrimento. Ele vem para nos transformar, porque o sofrimento produz fé, a fé produz constância, e a constância produz maturidade. Não se ama o sofrimento, mas quando o sofrimento vem, você o abraça como provação. O que Deus quer me ensinar através deste sofrimento. É muito bom, eu faço, é bom que você faça. Você tem na sua casa um crucifixo? Um grande crucifixo? Um bonito crucifixo? Na hora do sofrimento, os santos vão nos dizer: pegue a cruz e olhe para a cruz. Ali você verá o sentido do sofrer. Sofrer por sofrer é doer por doer. Mas sofrer com Cristo é plantação. E você vai colher fé, constância e maturidade. Amém? Vamos rezar um pouquinho? Então fecha os teus olhos aí. Deus eterno e todo-poderoso, que a Tua palavra possa alimentar os nossos corações esta noite, meu Pai. Nós que lidamos com o sofrimento, e nós que sofremos, nós temos problemas com a nossa própria humanidade, as doenças, os acidentes, a morte. Nós temos problemas por causa dos nossos próprios pecados, que atraem sofrimento também para a nossa vida espiritual. E nós temos problemas porque somos cristãos, somos alvos do mal. Mas nesta noite, Senhor, nós não pedimos que não soframos. O que nós pedimos esta noite é que tenhamos a sabedoria necessária e o Espírito Santo atuante no nosso coração, para que quando o sofrimento vier e bater na minha porta, eu consiga, apesar da dor, transformá-lo em provação, na certeza de que Jesus sofre comigo, de que Jesus caminha comigo, e esse sofrimento vai passar quando eu aprender o que Ele quer me ensinar. O mundo, ele foge do sofrimento, assim como o diabo foge da cruz. O cristão, claro que ele não quer sofrer, mas se o sofrimento vem, ele sabe que dali vai produzir fé. A fé produz constância, e a constância nos levará à maturidade. Não há como sermos cristãos maduros, discípulos maduros, homens e mulheres maduros na fé, se não enfrentamos de cabeça erguida os sofrimentos da vida. Dai-nos a graça, Senhor, de assim como o milho, ele se transforma com o sofrimento, que nós possamos deixar que o sofrimento nos transforme
em pessoas melhores. Que o sofrimento não nos traga desânimo e tampouco dureza de coração, mas que o sofrimento nos transforme em pessoas melhores, pessoas com mais fé. Aprendemos com Pedro que não devemos ensinar a Deus como agir, mas devemos ter confiança na ação de Deus, na condução de Deus, no cuidado de Deus. Dá-nos a graça, Senhor, de renunciar a nós mesmos, não aquilo que nós somos, mas aquilo que nos tornamos por causa do pecado. Dá-nos a graça de um amor total, a ponto de carregar a cruz e assumir o meu seguimento, o meu discipulado. Que a minha fé não seja morta, mas que eu tenha atitudes de um verdadeiro cristão, a começar da minha família, porque seremos salvos pela fé, mas uma fé que não se traduz em obras, pode ser uma não fé, uma fé morta. Não te pedimos, Jesus, que tire a nossa cruz, porque é com ela que vamos abrir a porta do céu, mas que fortaleça o nosso ombro, para que possamos carregá-la com elegância. Se você arrasta a sua cruz, ela se torna pesada, mas se você abraça, ela se torna leve. Jesus convida a todos os sofredores, a mim e a você. Se você está sofrendo, ouça o convite de Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, vós que sofreis, vinde a mim, e eu vos descansarei, eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Vinde a mim. Toca neste momento, Senhor Jesus, com as tuas mãos chagadas, o coração de tantas pessoas que estão sofrendo problemas de saúde, seja doenças físicas, psíquicas ou emocionais. Toca, Senhor Jesus, nas pessoas que sofrem com a depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, pessoas que trazem muito medo e preocupação, pensamento de suicídio. Toca, Senhor Jesus, nas famílias que sofrem pela perda de um ente querido. Toca, Senhor Jesus, nas pessoas que foram traídas, usadas, descartadas. Toca, Senhor Jesus, nos casais que passam por um sofrimento no matrimônio, pais que sofrem com o vício dos filhos. Que possamos, com fé, aprender com Nossa Senhora, a Virgem das Dores, a lidar com os sofrimentos que estão na nossa vida. O sofrimento, ele destrói ou transforma? Que possamos nos permitir ser transformados pelo poder de Deus que está em nós, pois não chegaremos à maturidade se não passarmos pelo sofrimento. Que o Senhor caminhe conosco, que Ele permaneça ao nosso lado e que nós estejamos com Ele hoje, ontem e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, por último, um segredo que eu deixei para o final. Por que o milho de pipoca é milho de pipoca? Tem outros milhos, você pode pôr na panela que não vai virar pipoca. Por que o milho de pipoca ele vira pipoca? Pesquise. Ele tem dentro dele uma gotícula de água.
E quando ele sofre a pressão do calor, aquela água se expande. E ela se expande com tanta força que ela é capaz de transformar o milho, que é um quebra-dentes, em algo que é apreciado por todos. Tenha certeza, esta gotícula de água que está no meio do milho é o Espírito Santo que está no seu coração. A hora que o sofrimento apertar, deixe o Espírito Santo agir e ele vai te transformar em algo muito melhor. O sofrimento destrói ou ele transforma, e a escolha não é de Deus, ela é sempre sua.